Então, ficamos assim e vamos para o segundo bloco, mudando um pouco de assunto, mas não muito, porque a pergunta provocativa que eu mesmo me fiz, Thales, e aí você vai me ajudar, é o que a genética tem a ver com o arenão do Arthur Lira e companhia? Bom, Thales, eu vou recorrer a um filósofo para me ajudar a responder essa pergunta. Você sabe que lá em 1914, um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset publicou um livro, se não me engano, Meditações do Quixote, em que ele Esse cunhou é o uma Toledo. frase. Só veja bem, não vão me confundir com alguém culto, não. É que esse é um dos poucos autores que eu gosto, entendeu? Ele cunhou uma frase que para mim é uma Bíblia, que é a seguinte: que o homem é ele e sua circunstância. Hoje essa frase corretamente seria: o ser humano é ele e sua circunstância, para falar de uma maneira politicamente correta, né? Por que ele diz isso? Porque não depende só da gente, né? Não depende só da pessoa a, a maneira como ela encara e vive o mundo. Depende do seu contexto, depende do ambiente em que ela vive, do ambiente no qual ela foi criada. E desde que ele falou essa frase, a ciência, principalmente a biologia, mas também a ciência política, deram razão ao Ortega y Gasset, porque todos os estudos de genética, por exemplo, mostraram que a gente incorpora, e não é só ao longo da nossa vida, mas ao longo de toda a árvore genealógica da humanidade, pedaços de DNA, pedaços de código genético de outras espécies, né? Sabe, Thales, porque eu estava lendo um livro esses dias que eu me surpreendi com um número que eu já tinha ouvido, mas nunca tinha lido, e aí o impacto da leitura é maior. A gente tem o ser humano tem no seu código genético 250 milhões de pares de bases, né? Aquela famosa adenina, tanina, etc, etc, né? As bases que formam o DNA, de vírus que foram incorporados na nossa genética, eles invadiram em algum momento Interessante. o hospedeiro e foram ficando, entendeu? Os mais inteligentes não são como os vírus que matam o hospedeiro, são aqueles que se entram, se enfronham de tal maneira que passam a literalmente a fazer parte do hospedeiro e com isso conseguem a sua perpetuação, né? Para mim, o, o arenão, ou centrão, né, que é a chamada política fisiológica, ela é muito mais do que fisiológica. Ela, como eu disse, parte do código genético da política brasileira. Isso ficou mais evidente e ainda mais consolidado depois de 2019, quando o Congresso aprovou as emendas parlamentares autoexecutáveis, ou seja, tudo que os congressistas colocam no orçamento da União como emendas ao orçamento, né, apêndices ao orçamento, tem que ser pago, tem que ser gasto. Não é mais optativo para o governo, para o Poder Executivo gastar ou não. Isso é obrigatório. E esse valor vem aumentando ano a ano. Não? Já estamos em mais de 30 bilhões de reais do orçamento federal, são determinados, cujo gasto, a origem, né, como quem vai receber esse dinheiro é determinado pelos senadores e pelos deputados. E isso aumentou incrivelmente o poder deles, os deputados e senadores. Eu tenho certeza que isso vai ter um impacto muito grande na eleição de 2024 para prefeito, porque eles estão destinando essas verbas, obviamente, para as prefeituras cujos prefeitos os apoiam, e isso vai ter um reflexo na eleição de daqui a 3 anos, quando a taxa de reeleição de deputados e senadores, a meu ver, vai ser recorde de novo, porque eles vão ter financiado essa base de prefeitos e vereadores nessa próxima campanha de Só para 2024, fazer desse ano. um parênteses aí na sua. Isso começou para você ver como os magos do Congresso. A primeira vez que se começou a colocar no orçamento emenda impositiva foi
o senador Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado, quem veio com a ideia e colocou algumas emendas sendo impositivas. Um pedacinho. Depois entrou o Eduardo Cunha, que aí meteu mais. E Sim. agora veio E agora, esse mas essa mudança mais recente foi durante a gestão do Rodrigo Maia, né, como presidente da Câmara, E o Rodrigo que Maia, fez pulei o essa, Rodrigo Maia. né? O Rodrigo Maia Você- que você- incrementou, mas o Arthur então, Lira assim, é fez como. as só secretas, né? Estouraram Exatamente. tudo. Agora, você vê, foi ótimo você ter feito essa genealogia das emendas impositivas, porque elas reforçam o meu paralelo com a genética e a biologia na política, porque foram vários vírus, né, que Inoculados. contaminaram o hospedeiro e se incrustaram ali, foram mudando o código genético, e essas mudanças são sempre assim, são sempre paulatinas. A gente, no jornalismo, a gente cobre o tsunami, mas não cobre as ondas, né? É. Mas quem molda a costa são as ondas, não são os tsunamis, né? É aquela coisa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E Exato. no Congresso e na política é assim, essas ações permanentes e constantes são muito mais eficientes para moldar o código, né, as leis e a própria política do que grandes eventos, né? Então, de fato, foi essa ação contínua de vários micro-organismos que mudaram o macro-organismo da política brasileira e moldaram ela do jeito que está hoje. Vários E o resultado. magos da medicina política que foram inoculando esse vírus no código genético do Você orçamento. sabe que o Antônio Carlos Magalhães, eu tive. O Antônio Carlos Magalhães ele tinha dois apelidos, né? Para os adversários, ele era o Toninho Malvadeza, e para os amigos, ele era o Toninho Ternura. E ele, de fato, era as duas coisas ao mesmo tempo, né? E ele tem uma frase maravilhosa sobre jornalismo, que está até num livro chamado Manual da Fonte, do Geraldo Sobreira, que ele ensina os políticos a como lidarem com jornalistas, né? E que ele diz assim, diz Antônio Carlos Magalhães, há dois tipos de jornalistas, aqueles que você compra com informação e aqueles que você compra com dinheiro, só não pode confundir os dois. Exatamente. Muito bem. O Thales, eu vou aqui ver se alguém fez algum comentário sobre essas minhas pataquadas, mas enquanto isso, vou dizer, tem um comentário da Graziane Ramos, mas antes disso vou dizer como é que ficou a nossa enquete. Quem respondeu melhor? Qual o acordo de Haddad com o Congresso para a desoneração não estourar as contas do governo? Público. Sonho seria cortar das emendas parlamentares e do fundo eleitoral. Tales. MP da desoneração não será devolvida, mas alterada e terá projeto de lei. Então responda aí na nossa enquete lá no YouTube e temos um comentário da Graziane que eu vou ler aqui, que é o seguinte: o arenão é o próprio gene autoimune. É autoimune a tudo, a todos. Ela fez uma frase aqui que precisaria saber alemão, porque já emendou um monte de palavras. Graziane, gostei da frase, mas eu não vou conseguir ler aqui sem passar vexame, tá? A minha síntese, então, Thales, para essa pergunta é que o arenão faz parte do código genético da política brasileira e cada vez mais, para ser bem direto ao ponto.